Olá, empreendedor de escola de robótica. Aqui é o professor e empreendedor Luiz Gustavo. E eu ensino empreendedores ou aspirantes a empreendedores a desenvolverem a sua escola de robótica no seu bairro do zero. Então, se você tem o interesse de ensinar crianças e adolescentes, de levar a educação tecnológica para eles que não têm acesso, você pode estar aqui aprendendo comigo para ter impacto social, preencher essa lacuna que existe no nosso sistema educacional, que é educação. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a infraestrutura da minha sala de aula, da minha escola de robótica. Eu anotei algumas coisas aqui, olhando para a minha sala de aula, e a primeira coisa que eu anotei é o seguinte: você precisa começar com o que você tem. Seja a sala da sua casa, seja um terraço da sua casa, seja a cozinha, a sala de, enfim, a sala de jantar com a mesa, ou um quarto que você não está usando mais, ou a garagem da sua casa, enfim, você vai pegar algum lugar para ministrar aula. Foi assim que eu comecei e até hoje eu estou com a minha sala lá, já fiz várias reformas, várias melhorias e hoje está bem melhor do que começou. Então, em primeiro lugar, você precisa escolher um local, de preferência que você não pague aluguel, porque você está começando. E a ideia é que você comece com um trabalho, um projeto de impacto social, para ajudar as pessoas, para você ajudar as crianças, ajudar os adolescentes. Então começa com o que você tem. Segundo, você precisa ver o espaço que você está colocando. Não é esse espaço que você escolheu. Você precisa ver a questão de tamanho, questão da alvenaria, né? Tá na cerâmica, tudo direitinho. Se não tiver na cerâmica, mas pelo menos já está com piso, não é? Então é muito importante isso. Ter a porta, o teto, enfim, ser um local com o mínimo de condições para você dar aula. Tamanho e acabamento. Então não é para dar aula no meio do mato. É para você dar aula em uma estrutura mínima. É isso que eu estou querendo falar aqui. Terceiro, eletricidade. Então você vai precisar de um espaço que tenha eletricidade, de um espaço que tenha iluminação, de um espaço que tenha tomadas. Então você vai precisar ver se os pontos de tomadas estão distribuídos de uma forma que permita a ligação de computadores, a ligação de equipamentos, a ligação de carregadores, a ligação de fontes. Enfim, você vai distribuir essa questão das tomadas. E se não tiver, é importante que você faça. Você vai precisar carregar o computador, vai precisar carregar um notebook, vai precisar ligar se for o caso, um data show, se você quiser dar aula. Enfim, você vai precisar dessa estrutura. Depois, a quarta coisa é a internet. Hoje, não tem como você trabalhar em uma sala de aula sem o acesso de fazer pesquisas na internet. Hoje o mundo está todo conectado. Então é muito importante você ter a internet com Wi-Fi para que você tenha um mínimo de condições de fazer uma consulta no Google, ou acessar um vídeo, ou acessar um tutorial. Não é? Então, por exemplo, no site do Arduino tem vários tutoriais. Então é muito importante você ter internet. Gustavo, se não tiver internet, não começa? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é importante ter. Então já fica ligado. Se você não tem internet, começa assim mesmo. Mas você precisa ter internet para que você tenha mais recursos. A quinta coisa é o mobiliário para os kits e materiais pedagógicos. Mobiliário para kits e materiais pedagógicos. Para que precisa disso? Você vai precisar ter estruturas, maletinhas de plástico para guardar os componentes eletrônicos. E essas maletas de plásticos, ela ocupa espaço. E você não vai deixar espalhada. Você vai guardar em um mobiliário específico para ficar organizado. Ao término da aula, o aluno guarda os componentes dentro dessa maleta e guarda a maleta dentro do armário. Então, isso é muito importante. Além dos kits, você também vai guardar os materiais pedagógicos. Gustavo, quais são os materiais pedagógicos? São os tutoriais rápidos impressos que você vai imprimir e vai entregar nas mãos de cada aluno, para que o aluno ele siga exatamente o passo a passo que está ali, de forma clara e precisa. Então você precisa realmente ter um
mobiliário para guardar esses materiais. Sexto detalhe que você precisa ter para sua sala de aula em questão de infraestrutura são os computadores. E detalhe, o mobiliário não é só o mobiliário, o armário, mas também as bancadas. Então você precisa ter as bancadas quando for chamar alguém para fazer, o marceneiro, enfim, você precisa ter as bancadas, tudo direitinho, ou comprar, não sei. Na minha sala de aula eu chamei o marceneiro e ele fez uma bancada, ó, um perfil de MDF e colocou, fixou na parede. E aí os computadores, né, a gente coloca a cadeira e senta ali e usa o computador. E você precisa desse perfil, lembrando que você precisa colocar aqueles perfis, aqueles furos, né, circulares, para que os fios eles passem ali e fique uma estrutura organizada. A sexta coisa são os computadores e cabeamentos, que eu ia falar, vou falar agora. Os computadores eles precisam ser, se você precisa ter no mínimo o seu, não é? Para que você possa dar aula e, se for o caso, compartilhar com o seu aluno. Então, no mínimo um, eu oriento não ter mais que 6 computadores em uma sala de aula. Então você dá aula ali pelo menos com até no máximo 6 alunos, para que você possa ter uma boa qualidade. Lembrando, sistema operacional Windows, para que você não tenha problemas com instalações de programa. A maioria dos programas comerciais, eles são no sistema operacional o Windows, além de ser mais fácil do usuário utilizar. Então preste atenção. E o cabeamento? O cabeamento, para que você dê aula, inclusive sem precisar de data show, sem precisar de televisão, você pode usar, como eu usei muitas vezes na escola técnica que eu dava aula, você pode dar um software que ele compartilha a tela, a sua tela, né, se os computadores estiverem na mesma rede. Então existe essa possibilidade, obviamente sem internet, tá? Você clica aqui e os computadores eles funcionam como escravo do seu computador que é o mestre. Então você pode fazer esse ajuste. E por último, e não menos importante, o design interno e o design externo, a arquitetura da sua sala de aula. Então a porta, é muito importante a porta estar personalizada, a porta ela ser basicamente uma identidade de tecnologia, de programação, de robótica, o design externo da sala. Então o aluno antes de entrar na sala ele já precisa se sentir naquele ambiente tecnológico. Então esses são alguns pontos importantes que você precisa ter em mente quando você estiver fazendo aí a sua estrutura, tá bom? Então é isso. Eu vou na sala de aula mostrar para você na prática e vou fazer algumas anotações, algumas ações e eu vou gravar aqui, vou trazer aqui para você. Aqui eu só estou na parte de planejamento e de conferências para cada vez mais melhorar a minha escola de robótica e também levar aqui conteúdo de qualidade para você e conteúdo que vai gerar valor para você fazer, vai contribuir para você fazer sua escola de robótica. Tudo bem? É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Abraço.